Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Chloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Nós iremos meditar na palavra de Deus, neste texto sagrado, e de acordo com o tema, não estamos divididos. Repita comigo bem forte, diga assim, não estamos divididos. Bem, nós vamos meditar na palavra de Deus aqui nesta noite, e com base no texto sagrado, de acordo com este assunto, nós vamos falar sobre os males que a dissensão, a contenda traz para a igreja de Cristo, certo? Então nós vamos falar hoje, nesta noite, sobre o assunto não estamos divididos, certo? Olha, irmãos, quando nós lemos a primeira carta aqui que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, conforme nós temos aqui na nossa Bíblia, nós observamos que o apóstolo Paulo tratou aqui nesta carta de vários assuntos, não é isto? Vários assuntos ele tratou, e todos estes assuntos eram tratando de problemas que existiam na igreja em Corinto. A igreja em Corinto era uma igreja que havia dentro dela a manifestação dos dons espirituais, mas que também era uma igreja que tinha dentro de si inúmeros problemas, várias questões, Existia a questão de ordem moral, de ordem sexual, de ordem familiar, até mesmo na celebração da ceia estava acontecendo o que? Problemas. E quando nós lemos aqui o texto sagrado de Deus, quando começamos a ler a carta aqui, nós observamos que o primeiro assunto que o apóstolo Paulo aborda, qual foi? Divisões, dissensões, contendas dentro da igreja em Corinto, certo? Aqui ele começa falando, ele diz assim: rogo-vos. Outras versões vai dizer eu suplico. Uma versão mais atualizada vai dizer assim: eu suplico em nome do Senhor Jesus que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós divisões, dissensões, e que sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Aí ele prossegue dizendo assim, que por aqueles da família de Chloe, ele foi informado que lá na igreja em Corinto existiam aqueles que diziam assim: eu sou de Paulo, eu sou do grupo de Paulo. Existiam aqueles que diziam assim: eu sou do grupo de Apolo. Outros diziam: não, eu sou do grupo de Pedro, do grupo de Cefas. Outros diziam: eu sou do grupo de Cristo. Aí ele diz assim: porventura está Cristo dividido? Não é assim que ele diz, que ele pergunta? E aqui, meus amados, nós observamos que este foi o primeiro assunto que ele começou a tratar na igreja em Corinto. 4 grupos ali no mínimo: o grupo de Paulo, o de Apolo, o de Cefas e o de Cristo. O grupo de Paulo, conforme aqui o próprio apóstolo Paulo diz que uns dizem eu sou de Paulo, era o grupo dos fundadores, aqueles crentes
ali da igreja que se vangloriavam da liberdade em Cristo com relação à lei e à prática de Moisés. Eles se achavam tão melhores do que todos que eles abusavam da liberdade por conta de serem ali do grupo do Paulo. Já existia o grupo do Apolo, que era o grupo dos intelectuais. Apolo, conforme nós lemos lá em Atos capítulo 18, versículo 24, a Bíblia diz que apareceu em Éfeso um certo homem chamado Apolo, homem eloquente, homem culto, intelectual. E aí Priscila e Áquila trouxeram Apolo ali para perto de si, e ali desenvolveu o trabalho. Existia o grupo de Cefas, que era o grupo dos tradicionais. Não, nós somos do grupo do apóstolo que andou com Jesus. Nós somos do grupo mais tradicional, porque Pedro viu Jesus, Pedro andou com Jesus, Pedro estava com Jesus no Monte da Transfiguração. E existia o pior de todos, que era aquele que dizia o quê? Eu sou de Cristo. Não, eu não sou do apóstolo Paulo, eu não sou de Apolo, eu não sou de Pedro, eu sou de Cristo. Era o pior que tinha, era o grupo dos exclusivistas. Aí uma vez, irmão Marcos, eu trabalhando numa área lá em São Luís, no campo de Lerical, tocaram a campainha da casa pastoral. Eu fui lá atender, era uma irmã. Aí a irmã toda eufórica se identificou e tudo, e querendo conversar comigo. Aí eu disse assim: minha irmã, me diga uma coisa, quem é o seu pastor? Eu disse: meu pastor é Jesus, eu só tenho um pastor e meu pastor é Jesus. Eu disse: eita, diacho, isso daí veio foi pro inferno, é o pior que tem. Entendeu? Porque esses que dizem assim, meu pastor é Jesus, ele não aceita a autoridade ministerial e pastoral aqui na terra de ninguém, não. Ele diz: não, esse negócio de pastor aí não existe, o meu pastor é Jesus. Não, esse negócio de pastor aí é invenção do homem, foi o homem que inventou. Eu só sirvo a Jesus, eu só sigo a Jesus. E tem muitos aí no mundo dizendo assim: o meu pastor é Jesus. Era o grupo dos de Cristo lá em Corinto. Ou seja, a igreja em Corinto, ela estava subdividida. E isso traz o quê? Problemas. Isso traz males. Na nossa reflexão de hoje, nós iremos aqui falar sobre 4 males que a divisão da igreja traz, certo? Vamos lá. Primeiro, diga assim comigo: as divisões revelam falta de espiritualidade. A primeira coisa que acontece aqui, quando nós lemos um de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas, outro de Cristo, aqui já fica de cara que esta igreja, apesar de ter manifestação de dons espirituais, estes crentes aqui ainda não estavam vivendo uma espiritualidade plena. Irmão, tem gente que no culto ele é espiritual. Tem ou não tem? Tem gente que no culto sapateia, cospe fogo, corta vento, corta demônio, pisa na cabeça do cão, mas é só no culto e na igreja. Lá fora a espiritualidade dele acaba. Tem ou não tem, meus irmãos? Tem gente desse jeito. Ou seja, as divisões revelam que a igreja não tem espiritualidade. Tem gente que dentro do culto é espiritual do jeito que é, mas lá fora acabou a espiritualidade. Então, quando nós lemos aqui, a primeira coisa, o primeiro mal que as dissensões que o apóstolo Paulo fala, que as divisões trazem, é revelar falta de espiritualidade. Vamos ler aí, abra comigo. A primeira é no mesmo livro aí, da mesma carta, capítulo 3 de 1 aos Coríntios. Olha como é que o apóstolo Paulo está dizendo-me aí. No versículo 1, ele diz assim:
E eu, irmãos, não vos pude a falar como a espirituais, mas como que? Como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis suportar, tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e divisões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? O que é que o apóstolo Paulo está dizendo para aquela igreja de Corinto? Meus irmãos, olha, eu não pude falar a vocês, aqui o apóstolo Paulo dizendo para a igreja de Corinto, eu não pude falar a vocês como se eu estivesse falando para pessoas espirituais. Porque vocês ainda estão na carnalidade, ainda tem inveja, tem contenda, tem divisões, tem dissensões entre vocês. Por isso eu não posso falar a vocês como espirituais. Ou seja, a primeira coisa que acontece quando há contendas, divisões e dissensões é revelar a falta de espiritualidade. A igreja que vive esses problemas, falta-lhes a espiritualidade. É por isso, meus amados e queridos irmãos, que nós precisamos fazer conforme o apóstolo Paulo recomendou: preservar a unidade do Espírito Santo entre nós, para que assim sejamos vistos e reconhecidos como crentes cheios do Espírito Santo, como crentes espirituais, bendito seja o nome eterno do Senhor, como uma igreja que vive a plena espiritualidade de Deus na sua vida, no seu meio, bendito seja o Senhor. Porque mostrar que eu sou espiritual em cima do púlpito é fácil. Porque mostrar que eu sou espiritual quando eu estou pregando é fácil. Porque mostrar que eu sou espiritual quando eu estou cantando é fácil. Porque mostrar que eu sou espiritual quando eu estou ensinando aqui é fácil. Mas a espiritualidade não se resume só aqui. Nós somos espirituais porque vivemos conforme a vontade de Deus, conforme a palavra de Deus, conforme a direção que o Espírito Santo de Deus nos dá. É por isso que nós precisamos preservar a unidade do Espírito Santo em nós. A igreja em Corinto revelou a sua falta de espiritualidade. O apóstolo Paulo deve dizer assim: olha, eu não posso falar a vocês como espirituais, porque vocês ainda estão carnais. Então, o primeiro mal das dissensões é que ela mostra, ela traz, ela revela, ela mostra que a igreja de Corinto ainda não era uma igreja que vivia a plena espiritualidade. Tinha dons, tinha manifestação do poder, tinha manifestação dos dons espirituais, mas até mesmo no culto de ceia estava tendo bagunça. Uns comiam demais, outros ficavam com fome. Uns se embriagavam, enquanto outros estavam passando ali, não provavam da mesma ceia. Ou seja, ali nós observamos o apóstolo Paulo tratando essas questões e mostrando que uma igreja que vive a plena espiritualidade, ela é uma igreja que trabalha unida, que fala no mesmo propósito, que vive no mesmo sentimento, que tem o mesmo parecer. Por isso nós precisamos continuar juntos, glorificando, exaltando, bendizendo e adorando o nome do Senhor Jesus. Segundo, outro problema que as dissensões trazem para a igreja, diga assim comigo: as divisões enfraquecem a comunhão cristã. Observe que a igreja lá de Atos dos Apóstolos, em Atos dos Apóstolos, nos primórdios da igreja, nos primeiros tempos ali, existia uma extrema comunhão. E o texto sagrado diz que a igreja caía na graça do povo, e o Deus acrescentava dia a dia
havia aqueles que iam sendo salvos. Por que a igreja caía na graça do povo? Porque o povo via o nível de comunhão que existia naquela igreja, na igreja primitiva, certo? Porém, o apóstolo Paulo aqui, nesta carta, ele diz assim, versículo 11 e versículo 12 do capítulo 1: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. O que está acontecendo aqui? Esta igreja aqui, a igreja em Corinto, ela não estava vivendo uma comunhão plena. Havia o grupo, os que se denominavam grupo do Paulo, havia os que se denominavam grupo de Apolo, havia os que se denominavam grupo de Cefas, havia os que se denominavam grupo de Cristo. Ou seja, aquela dissensão estava trazendo um comprometimento à comunhão de Cristo, porque cada grupo puxava para um lado, cada grupo puxava para uma direção, e assim a comunhão cristã estava sendo comprometida por conta de tudo isto. É por isso, queridos e amados irmãos, que nós precisamos cada vez mais zelar pela comunhão que existe entre nós, a comunhão cristã, como fruto da ação do Espírito Santo na minha vida, na nossa vida, para que estejamos cada vez mais unidos, vivendo a comunhão cristã, não dando espaço para dissensões, não dando espaço para divisões, porque assim a nossa comunhão será cada vez mais forte. Aleluia. O apóstolo Paulo escreve lá na carta aos Efésios capítulo 4, a unidade do Espírito. Quem cria a unidade é o Espírito, mas quem mantém esta unidade somos nós. Os anjos não vão vir aqui criar unidade entre nós, quem cria é o Espírito Santo. Agora cabe a mim fazer por onde manter, cabe a nós fazer por onde manter esta unidade. Quem é que preserva a comunhão entre nós? Quem é que preserva a unidade do Espírito Santo entre nós? Somos nós mesmos. O Espírito Santo cria a unidade, mas quem preserva esta unidade somos nós. Então aqui nós observamos que estas dissensões comprometia a comunhão da igreja de Cristo em Corinto. Essas dissensões, estes grupos, um para um lado, outro para o outro, estavam comprometendo a comunhão cristã no meio da igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo, somos o corpo de Jesus, estamos ligados e unidos pelo Espírito Santo de Deus, e esta comunhão precisa permanecer e cada dia mais ser fortalecida. E quem faz isto somos nós mesmos. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Outra coisa, terceiro ponto aqui da nossa reflexão: as divisões comprometem o testemunho da igreja. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 14 e a 17. O apóstolo Paulo escreve dizendo assim: dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Cristo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Eu batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei outro, porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para quê, meus irmãos? Como é que está dizendo aí? Para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? O meu objetivo não é criar dissensões, o meu objetivo não era criar divisões. Jesus não me mandou, o apóstolo Paulo dizendo, irmãos, eu estou parafraseando aqui o que ele disse:
está dizendo assim: Jesus não me enviou para criar grupos, Jesus não me enviou para criar divisões, Jesus não me enviou para criar contendas. Para que foi que Jesus enviou ele? Ele disse: para evangelizar, para dar testemunho. Irmãos, e aqui eu quero abrir um parênteses e peço a atenção dos irmãos. Quando a gente fala em grupos aqui, não é o grupo do círculo de oração, o grupo das crianças, o grupo dos jovens, que isso aí é aceitável, é normal. Entenderam? Não é o grupo de obreiros, não é isso. Os grupos que temos dentro das nossas igrejas, dentro das nossas congregações, é o grupo de jovens, o grupo de criança, o grupo das senhoras. Isso aí está certo, não tem problema nenhum nisso. Não é sobre estes grupos que nós estamos falando, mas é aqueles grupos conforme tinha aqui na igreja em Corinto. Eu sou só do apóstolo Paulo. Não, eu sou de Cefas. Meu irmão, eu sou do grupo de Pedro, porque Pedro andou foi com Jesus. Pedro estava lá, Jesus veio e disse: Jesus, deixa eu andar nas águas contigo. Aí Pedro foi lá. Não é isso. Não é isso. É sobre isso que nós estamos falando. Os grupos que nós temos aqui, as divisões em faixas etárias entre os irmãos, isso aí está certo, não tem problema nenhum. Amém? Aí o que o apóstolo Paulo diz aqui? Olha, eu dou graças a Deus porque eu não batizei ninguém de vocês. Eu só batizei mesmo Cristo e Gaio e a família de Estéfanas. Além desse, se eu batizei mais alguém, eu não sei. O apóstolo Paulo dizendo, né? Se eu batizei mais alguém além de Cristo, Gaio e a família de Estéfanas, não faço a mínima ideia, porque eu não fui enviado para batizar. Ou seja, eu não fui enviado para criar essas situações, eu fui enviado para evangelizar. Ou seja, a igreja, ela tem um testemunho a zelar. A igreja, ela tem um testemunho a pregar, que é a mensagem do evangelho. E quando a igreja aqui de Corinto estava ocupada com divisões e dissensões, ela deixava de cumprir a sua missão, que era anunciar a verdade do evangelho de Cristo Jesus. Por isso nós dizemos que as divisões, elas comprometem o testemunho da igreja. 3 pontos aqui nós já abordamos. Primeiro, é que as divisões, elas mostram falta de espiritualidade. Segundo, as divisões, elas comprometem a comunhão da igreja cristã, a comunhão cristã. Terceiro, as divisões comprometem o testemunho da igreja. E quarto, para nós encerrarmos, as divisões minam o entendimento da igreja. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 4 ao 7. O apóstolo Paulo diz assim: porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas o que, meus irmãos? Mas Deus que dá o crescimento. Por que nós estamos dizendo que essas divisões minam o entendimento da igreja? Quem é digno de ser louvado? Quem é? É o apóstolo Paulo? É o Apolo? Quem é digno de ser louvado? É Cefas? O único digno de ser louvado é Deus. O apóstolo Paulo disse assim: meus irmãos, quem é Paulo? Quem é Apolo, senão ministros pelos quais vocês creram? Não é assim que ele está dizendo? Ou seja, os irmãos ali, eles estavam perdendo o devido entendimento de quem realmente deve ser glorificado, exaltado e reconhecido. Aí ele diz assim: meus queridos, quem é Paulo? Quem é Apolo? Nós somos apenas
Não é assim que ele diz? Somos apenas ministros pelos quais vocês vieram a crer. Eu reguei, eu plantei, Apolo regou, mas quem foi que deu o crescimento? Deus. Quem dá o crescimento é Deus. As divisões fizeram tão mal à igreja em Corinto, que eles estavam se esquecendo disto, que é Deus que é o Senhor da igreja, que é Deus que é digno de ser exaltado, que é Deus que é digno de ser glorificado. Eles estavam tão cegos por conta dessas dissensões, que estavam deixando de reconhecer a supremacia e soberania de Deus e colocando o foco no apóstolo Paulo, colocando o foco no apóstolo Pedro, colocando o foco em Apolo, que são ministros pelos quais eles vieram a crer. Ou seja, as divisões acabam tirando o entendimento da igreja de quem realmente é digno de ser exaltado e glorificado. Mas a igreja que vive em comunhão com Deus e com o seu próximo, a igreja que vive em comunhão um com o outro, ele sabe que quem é digno de ser exaltado é o Senhor dos céus e da terra. Ela sabe que somente Deus é o Senhor para todo sempre. Aleluia. Que Deus em Cristo nos dê graça para cada vez mais viver. O apóstolo Paulo tratou lá no primeiro século da era cristã, e muitos por aí estão assim, caminhando por essas veredas tortas, porque não estão aproveitando a comunhão cristã. Irmãos, é bom quando nós estamos vivendo em comunhão, é bom quando nós estamos cada vez mais juntos uns do outro, porque assim é a vontade de Deus para a sua amada igreja. Bendito seja o Senhor. Vamos louvar a Deus.